Mas os militares hoje, enquanto um movimento orgânico, pensando o que foi 64, eles não têm projeto, não têm um projeto. O que os unifica é o marxismo cultural, olha que negócio. É a ideia de defesa da pátria, mas a defesa da pátria é a questão da Amazônia e ONGs. Não tem nada a ver com indústria, não tem nada a ver com desenvolvimentismo, não tem nada a ver com o projeto que foi lá, que teve seu auge no gás. Não existe esse militar hoje, pessoal. Alguém a querer achar um lote no sentido desenvolvimentista. O que tem hoje é o seguinte, né? Eu não vou entrar nisso porque eles sabem que o custo é enorme e eles estão no poder hoje. Eles nunca tiveram tão no poder como estão hoje. Então, o Braga Neto, né, entra, coloca o comandante e aí fica com a mesma lógica. O Bolsonaro pressionando e o pessoal, não, agora não dá, Bolsonaro, porque o Bolsonaro gostaria de dar um processo desse tipo. Então, primeiro ponto, mesmo que venha alguém mais aliado ao Bolsonaro, porque, pessoal, os militares hoje pensam parecido com o Bolsonaro. A mudança é de forma e não de conteúdo. As falas do Santos Cruz, né, o centrismo que ele coloca, mas ele fala assim, não, o problema do Bolsonaro é que ele radicaliza. O Vilas Boas falou que o problema do. O Vilas Boas falou que o Olavo de Carvalho é um trotskista de direita, porque eles querem também mudar a ordem. Observe, eles também querem mudar a ordem, mas de forma planejada, gradual, mudando as estruturas, e não no sentido revolucionário. Por isso que o Santos Cruz coloca no centro, e, na verdade, ele pensa também que o marxismo cultural é um problema, que a questão dos meios de comunicação, o anti-esquerdismo é impressionante histórico e não sai, está congelado desde a intentura comunista dos anos 30. Eles reatualizaram isso. É evidente que isso tudo tem a ver, inclusive, aí eu vou me apropriar aqui da ideia que eu acho importante do Manuel Domingos, que é grande pesquisador nessa área. Os governos do PT geraram uma mudança na sociedade. Mudaram no sentido econômico, no sentido de uma parte da população passou a ter renda, passou a ter uma nova forma de se relacionar. Isso, inclusive, deve ter complicado a lógica hierárquica fechada nas estruturas dos quartéis. E esse pessoal quer voltar a um padrão anterior. Então, o militar, por natureza, ele é conservador, pessoal. Não existe nenhum militar no mundo que não seja conservador. A questão toda que se coloca o poder civil tem que ter capacidade de deixar esses militares na sua função de defesa. Ponto. Agora, viu, Rodrigo? E aí, qual é o outro ponto? Primeira questão. A segunda, que eu já respondi, eu acho que a quartelada é possível, mas não acho que tenha organicamente. E acho, na minha visão, que esse é o terceiro ponto, há um exagero na análise. E por que eu vou explicar o exagero aqui? Porque também quer se construir uma narrativa, e aí uma boa parte dos grandes meios de comunicação, que esse sim tem perdido dinheiro. Basta ver o último balanço do Grupo Globo. Da Globo, que caiu de forma muito expressiva, e isso está associado à menor receita de juros, porque a Globo, metade dos lucros dela estava associado à questão de ativos financeiros. Aí a minha dúvida, que aí talvez uma certa discordância, sabe, Floresta, em grau, eu não acho que a burguesia brasileira ainda desembarcou completamente. O Bolsonaro se tornou disfuncional para alguns, mas ainda não completamente. Então, a burguesia do agro está ganhando muito dinheiro e ela topa ter armas para meter bala no pessoal do MST. Tem algumas contradições que para mim ainda não estão claras, tanto é que aquela carta é uma carta que não, ali seria assinada por epidemiologistas, não por economistas ou por grandes empresários. Então tem um cinismo também nessa dinâmica, e eu acho que o Bolsonaro ainda tem algum grau de resiliência e força maior do que está construído. Mas é por isso que o Bolsonaro falou assim, eu que demiti, por quê? Para não demonstrar fraqueza, e eu concordo que ele está fraco mesmo, para fora, porque isso poderia potencializar o Centrão ou parte do Congresso tomar coragem e dizer assim, pô, se eu fizer um processo de impeachment, os milicos não vão se movimentar, porque os militares, o Twitter do Vilas Boas, a reação do Supremo, o que a gente está vendo é o pessoal balançando as armas como forma de fazer política. E a gente se apavorando de forma gigantesca. Pessoal, uma hora a gente vai ter que pagar para ver esse processo. É insustentável você ficar desse jeito.